Olá pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados na área, programa Sabor em Foco e na rede Vivax de TV. E hoje a gente vai fazer uma receita. Já ouviu falar no toast? A gente sabe que a gente viaja, né? A gente pode ir num shopping, num restaurante, tomar café da manhã e sempre tá lá no cardápio. Toast. E o que é esse toast, né? A gente vai fazer um toast aqui diferente, mas com o conceito aí daquele famoso ovos Benedict, que é um ovo super clássico francês, que aí a gente vai trazer o conceito do ovo poché, eu vou trazer um conceito do famoso molho holandês, que é o molho holandese, que são linhas bases de molho, assim como o Béarnaise, que também são molhos extremamente clássicos utilizados na gastronomia. E claro, a gente vai trazer um resultado aí de crocância, de cremosidade, textura e muito sabor. Quando a gente fala em sabor, estou falando aqui da Temperata, que faz parte hoje do Sabor em Foco. Olha só esse sal, pessoal. Sal de parrilha amanteigado. Já pensou o seu churrasco completamente saborizado com esse sal de parrilha amanteigado? E fica muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todos os produtos da Temperata lá na loja do Mercado Livre. Entra lá que eles têm uma loja online incrível. Vocês têm vários condimentos, sais, molhos, farofas, enfim. É uma diversidade muito grande de produtos que com certeza vai atender vocês na sua receita. Tá bom? Então, vamos começar. Vamos entender primeiro o conceito, tá? Quando a gente fala em toast, primeira coisa, é um tostado. Então, quem é o protagonista desse tostado? É o pão, né? Então, eu vou usar aqui, ó, olha esse pão, que coisa linda, hein? Olha, a gente tava falando nos bastidores aqui com o Rafael, que é o nosso querido aqui, cinegrafista, e ele falou, nossa, chefe, esse pão na tela tá lindo. E ó, eu vou falar para vocês que tá lindo mesmo, olha que pão lindo. E é um pão de brioche, tá? Pão de brioche, ele tem uma maciez extremamente diferenciada por conta da concentração de manteiga. E é um pão delicioso e ele resiste à temperatura. E a gente vai cortar ele, vou usar uma faca de serra, tá? Sempre que vocês forem cortar pão, pessoal, tente usar a faca de serra. Esses dentes aqui na faca, ele, na verdade, ele tá aqui pelo conceito da estrutura de localização do pão, né? Da casca, da parte de cima, para não deixar romper. Tem um jeito certo de cortar. Olha aqui, ó. A gente sempre começa assim, ó, e passa a faca, ó. A faca, ela desce até o final. Olha só, olha que coisa linda, ó. Olha só. E aí você aproveita muito melhor o pão, tá? Vou cortar mais uma fatia aqui, ó, que eu quero que esse pão tenha uma espessura diferente. E o pão de brioche, ele é assim mesmo. Ele tem esse enviesado, porque quando você assa o pão de brioche, você faz uma unificação de várias bolinhas de pão de fermentação. E aí depois isso, quando vai crescer no forno, tem essa junção e tem esse desenho aqui maravilhoso, tá? Então eu vou deixar aqui. Essa vai ser a fatia que eu quero. Que aí vai dar certinho aonde eu quero chegar. Olha só que coisa, olha que fatia linda, pessoal. Olha que bonita, tá? Olha aqui. Posso fazer com outro tipo de pão? Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de fazer com pão de brioche porque ele tem essa maciez e a gente vai tratar dele agora com muito carinho. Você já ouviu falar na palavra golden brown? Golden brown é simples. Eu vou trazer o quê? Aquela crostinha bem douradinha, caramelizadinha para o pão dos dois lados para manter a estrutura. Por quê? Porque o nosso toast, ele vai receber o quê? Ele tem essa estrutura de camada de caramelização, que a gente chama de golden brown, vai ter o ovo poché, vai ter o molho holandês e também vai ter o presunto. Eu vou usar um presunto royale. E tudo isso vai o quê? Vai pesar o pão. Então por isso que a gente tem que ter essa casquinha, que é o golden brown, para manter toda essa sustentação desse pão, tá? Então vamos começar aqui, ó.
primeira coisa que eu vou fazer, vamos aquecer a nossa frigideira incrível da nossa querida Moncoque, que está sempre presente aí no programa Sabor em Foco. Então agora a gente vai dar uma aquecidinha nela. Vamos colocar um pouquinho de manteiga, tá? Não muito. Deixa eu pegar aqui, ó. Um pouquinho dessa manteiguinha aqui, ó. Deixar derreter. Ó, manteiga. Vou pôr um fiozinho de azeite, porque aí muda a densidade de gordura da manteiga, né? E aí também não deixa a manteiga queimar, porque a manteiga, o ponto de fumaça dela não pode ser atingida e queimar, tá? Então aqui, ó, eu vou deixar ela bem hidratada, a frigideira bem untadinha de gordura. Olha só que delícia. Ó, o cheiro, aroma de manteiga delicioso. Olha isso. Maravilha. Vou deixar ele dar uma tostadinha. A gente vai fazer o quê? Aproveitar que tem manteiga. Vou dar só uma salpicadinha aqui, ó, desse sal na frigideira junto com a manteiga. Porque aí, o que acontece? Na hora que eu selar o pão, aí o sal é absorvido pelo pão, tá? Vamos formar essa crostinha aqui, ó. Olha só que delícia. E agora vai entrar o nosso pãozinho aqui. Vou colocar ele aqui. Vamos dar uma aumentadinha na temperatura. E a ideia é trazer aquela crostinha deliciosa. E aí a gente sabe que aquela crostinha vai dar um toque também visual para o nosso pão, tá? Vamos pegar uma... Aqui, ó. Que aí a gente já mostra para vocês o resultado aí de tostadinha, tá? Dica para vocês viram que eu cortei o pão um pouquinho mais espesso, tá? Não pode ser muito fino, justamente pelo fato de ter aquela resistência por conta de todas as coberturas que o pão vai receber, tá? Deixa eu ver como ele já tá aqui. Olha só que coisa linda, ó. Ó o que é o Golden Brown, ó. Olha só. É lindo demais. Agora eu vou dar mais uma tostadinha aqui desse lado. Esse é o famoso Golden Brown. Essa crostinha linda, maravilhosa que o pão recebe. Vamos ver aqui. Tá quase. Uhum. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo aqui, ó. Olha aqui. Olha que coisa linda. Vamos dar essa tostadinha desse lado também. Mesma coisa. E parece que não, essas crostinhas aqui, ela vai manter toda a hidratação da estrutura de caramelização. E olha aqui que legal, o salzinho ele absorve, fica incrível. Vamos lá, prontinho, ó. Aqui, ó. Os dois lados, certo? Golden Brown pronto. Desligar a nossa frigideirinha. E agora o que a gente vai fazer? Oi? Oh, vamos lá. Voltando. Deixa eu voltar aqui, peraí. Golden Brown pronto. E agora, qual que é a ideia? Nosso pãozinho já tá aqui. Deixa eu pegar um pratinho pra gente colocar aqui, ó. Nosso pãozinho. Ó, que coisa linda. E agora a gente vai deixar ele quietinho aqui. E agora a gente vai trabalhar, pessoal, com o ovo pochê. A gente sabe que a estrutura do ovo, se eu separar gema e clara, eu tenho características distintas. Primeiro, a gema ela é responsável pelo processo de coagulação. A gente sabe que o espessamento com gema, com ovos, a gente dá o nome de liaison, né? Que é o processo de ligação. Então, todo contato de gema, todo contato com ovos, a gente sabe que vai espessar, tá?
E isso é muito importante com esse conceito. A albumina, a clara, quando a gente fala na clara separada, ela vai trazer viscosidade. Então a gema, ela traz esse processo de coagulação, a lecitina, que a gente sabe que ela tem, e a clara, ela tem essa viscosidade por conta da albumina, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho já, vou colocar aqui a minha água já para ferver, tá? Essa água aqui, ela não tem nada. Então o que que eu quero? Sempre que isso é uma dica aí para vocês. Sempre que vocês forem ferver água, pessoal, dica: fervam somente a água. Não coloca sal, não coloca vinagre, porque o que acontece? Isso aí a gente sabe que é questão de química, porque quando eu coloco qualquer ingrediente diferente da água, eu estou mudando a densidade dela. A estrutura de pH se torna diferente e ela vai demorar muito mais para ferver. Então assim, coloquei a água só, deixo ela na panela aqui. E agora a gente vai o quê? Colocar ela para ferver, tá? Vou colocar a água para ferver e aí depois a gente acrescenta aqui o vinagre, tá? Nosso parceiro aqui também é a Castelo, sempre presente aí nos nossos workshops. Esse é um vinagre de arroz, tá? Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó, um vinagrezinho de arroz. E agora a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar na água aqui, tá? Vamos colocar a água já tá... O vinagre tá um pouquinho mais em temperatura mais geladinha, porque vinagre a gente tem que manter ele na geladeira, hein, pessoal? Não pode deixar o vinagre em dispensa, depois de aberto. O vinagre tem que manter na geladeira, justamente pelo processo aí, que a gente sabe que ele pode fermentar, tá? Então aqui, ó, agora a gente vai aquecer bastante. Eu já tenho aqui a minha clara, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Meu ovo, na verdade, ó, tá vendo? E agora é só esperar um pouquinho. A água ferver aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Com esse fouet, que é simples, é um batedor de arame, aí a gente vai o quê? Vai fazer um redemoinho nessa água já ácida, por conta do vinagre. E aí a gente vai inserir o ovo no meio desse redemoinho, tá? Uma dica que eu dou para vocês, para não colocar o ovo diretamente, a gente pode colocar nessa concha. Eu vou fazer para vocês verem. A gente vai colocar a concha, um pouquinho, aí o calor residual vai o quê? Vai começar a cozinhar a clara, tá? E aí depois a água ela entra e aí ela suga toda a clara, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, a dica é colocar um pouquinho de azeite, tá? Colocar um pouquinho de azeite, como se fosse dando uma untadinha mesmo, ó, na concha, ó. Trazer um pouquinho de... deslizando, e aí a gente consegue levar isso pro processo, ó. Tá vendo? Olha só, pessoal, ebulição na água, olha o segredo, ó. Isso aqui pro ovo pochê é incrível, tá? Então, ó, já tem o vinagre, o meio ácido é muito importante também, porque a acidez vai ajudar no cozimento da clara e da gema, tá? E o segredo, ó, tá nessa estrutura, nessa pressão da água aqui, tá? Olha só que coisa linda. A gente vai para os comerciais, daqui a pouquinho eu volto com um ovo pochê delicioso e vocês vão aprender a fazer com certeza. Tchau, tchau. Então aqui, ó, já temos ele. Vamos pegar o ovo, aqui, ó, a concha, vou colocar aqui, ó. Lembrando que a concha já tá untadinha, lembra que a gente untou? Vamos lá, redemoinho. Maravilha. E agora a gente vai soltar aqui ele, ó. Ó, que coisa linda. E agora o segredo é o quê? Agora essa estrutura cozinhar todo. Então ele vai cozinhar
a parte de dentro, que é a da clara. A gema de ovo vai ter que ficar numa textura mais ou menos amolecida, mais cozida, né? Porque a gente está aqui elevando um grau aí de pelo menos 90 graus, então já está numa segurança de temperatura tranquila, tá? Vamos ver aqui como é que ela está ficando. Olha que coisa linda. Essa parte aqui, ó, isso aqui, ó, esse pedacinho da clara aqui é normal, porque é por conta do quê? Da estrutura de acidez, tá? Por conta do vinagre. Mas o ovo tá ficando lindo. Olha só. Que delícia. E tem que gostar, porque aquela gema, ela fica bem amolecidinha, bem gostosa, que com certeza é muito saborosa. E ó a paulada da temperatura, hein? Tem que estar sempre assim, ó, sempre fervendo, não pode perder temperatura, tá? Olha só que coisa linda, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha só. E uma dica que eu dou pra... Ó, olha que coisa linda. Ó, clara cozida, gema aqui, ó. Só esperando para estourar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês tirarem um ovo pochê, cuidado com utensílios que tem ponta, porque qualquer pontinha que pode bater, ele pode rachar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vou colocar aqui no prato, tá? Olha só que coisa linda, ó. Olha aqui. E daqui a pouquinho vou deixar ele separadinho aqui. Vamos desligar essa água em ebulição, tá? E agora, pessoal, então eu já tenho o meu ovo, vou colocar aqui, ó, pra gente ir montando a cronologia dele, ó. Tenho o ovo, tenho o nosso briochezinho, tá? E agora a gente vai trabalhar com um molho clássico chamado molho holandês, tá? Qual é o grande segredo desse molho? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um banho-maria, tá? Que consiste o banho-maria? Primeiro, o banho-maria, ele vai trazer um resultado de calor residual sem contato com o produto. Então, qual que é o grande segredo? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Um pouquinho só, tá? Eu vou me certificar que o meu bowl, tá? Pode ser um bowl de vidro, pode ser bowl de alumínio, fica ao critério de vocês, tá? Ele não tenha o contato com a água, ó. Pode ver aqui, ó. Não fez uma bolinha? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Consegue chegar perto, ó? Tem uma bolinha aqui, ó. Ou seja, tá em contato com a água. Então vamos tirar e vamos tirar um pouquinho de água. O segredo é ficar sem contato de água, tá? Então pronto. Então aqui, ó. Agora, pronto. Não tem mais o contato de água, tá? Tem umas bolinhas ali, mas é do bowl aqui. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, tem um pouquinho aí. Peraí. Tirar mais um pouquinho. Isso. Pronto, agora sim. Agora o contato é mínimo, tá? E qual é o grande segredo? É o calor, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer, tá? Eu tenho manteiga, vamos derreter essa manteiga. Deixa eu pegar aqui uma faquinha. E a gente vai derreter a manteiga, tá? Derreter aqui a manteiga. Deixa eu aquecer fogo aqui mesmo. Vou dar um calorzinho nela aqui, ó. E ela vai derreter. Conforme ela vai derretendo, a água vai esquentando. Ó, já tá derretendo a manteiga aqui já. Enquanto a manteiga vai derretendo aqui, a gente vai para aquele quadro delicioso que é a top 3 do chefe, que vocês gostam bastante. Olha lá. Primeira, uma dica rápida, hein? Ovo fresco.
Para o ovo pochê perfeito, use ovos bem frescos, pois a clara se mantém mais firme. Esse é o segredo também. O ovo, ele tem que estar bem fresco. E aí, como você sabe se o ovo está fresco ou se não está? Uma dica boa é pegar um ovo e colocar ele num copo d'água. Se o ovo descer completamente, perfeito. Ele está fresco, tá? Se o ovo começar a subir em superfície, ele já está podre. Se ele começar a subir na metade de superfície, ele já não está tão fresco assim. Então assim, colocou o ovo num copo d'água, ele desceu, é o primeiro indicativo aí que ele está super fresco, tá? Banho-maria suave. Molho holandês na tigela não deve encostar na água. Claro, justamente pelo fato de que a concentração de calor tem que ser mínima, mas preciso de calor, porque eu vou trabalhar com textura de acidez, aqui no caso, vocês vão ver que a gente vai inserir o limão. Vou trabalhar com gordura, que no caso é a manteiga derretida, e eu vou trabalhar com o conceito das gemas de ovos, tá? Então a gente sabe que quando a gente derrete a manteiga, a gente vai colocando a manteiga derretida a fio no conceito aí do molho holandês, tá? Então, vamos derreter essa manteiga aí, pegar mais um pedacinho. Posso derreter no micro-ondas? Pode, não tem problema nenhum, mas assim, micro-ondas é um conceito que a gente sabe que ele tem a potência dele, ele tem que estar em potência baixa, porque senão você queima a manteiga, tá? Então aqui, se você não tem muita pressa, esse é o melhor jeito de derreter manteiga, de derreter chocolate, tá? E é sempre calor. Você sente calor, você desliga o fogo. É que aqui não é fogo, aqui é fogão por indução, é diferente. Então a temperatura ela é controlada. Mas se você está no dia a dia em casa, você não pode ter a chama e o bol derretendo, seja chocolate, seja manteiga, tá? Então você tem que ter a panela quente, na hora que forma umas borbulhas ao redor, aí você desliga o fogo e aí você acrescenta. Você coloca o bol e aí você derrete. Chocolate, manteiga, o que você achar melhor, tá? Porque aí não tem o quê? Não tem o contato de fogo, tá? Esse é o grande segredo aí. Vamos deixar aqui. Vamos trabalhar agora, pessoal, com o limão, tá? Acidez para o molho holandês é importante, porque vai traduzir também um resultado de cozimento natural, do conceito de gordura e gema, vai trazer acidez, vai trazer frescor. Então é muito importante o limão sendo inserido, tá? Deixa eu pegar aqui uma faquinha para cortar o limão. Deixa eu cortar aqui na pontinha do pão e a gente vai colocar ele no potinho aqui. O limão é muito bom pelo conceito da acidez, tá? Tudo que tem limão é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso também, tá? Porque o limão ele cozinha. Então, muitos ingredientes com contato com o limão, ele pode cozinhar, tá? E, na verdade, o que a gente quer com o holandês é que o limão ele vai ajudar também na estrutura de cozimento, tá? Então aqui, ó, um limãozinho é o suficiente. Eu já tenho aqui as minhas gemas, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Gema, são 3 gemas. E a nossa manteiga, ó, já tá ficando quase toda derretida, ó. Olha que interessante. E no calor, hein? Só no calor. Que não tem fogo nenhum aqui, ó. Essa é uma técnica bem francesa que eles gostam de trabalhar nesse conceito que a manteiga derretida, ela vai sendo colocada a fio e aí a gente vai tendo uma emulsão instável, tá? Que aí já é um pouquinho mais técnico, mas é simples, vocês vão entender isso. Vocês que gostam de cozinha, claro, o programa Sabor em Foco é para quem ama cozinha. Eu tenho emulsão estável e emulsão instável, tá? A estável é uma maionese, é uma emulsão que você mistura meio ácido e gordura e aí ela se torna estabilizada, tá? E a emulsão instável é uma emulsão que não se torna firme. Eu sempre tenho que estar com a ação mecânica trazendo um resultado de estabilidade. Deixa estável e depois ela se torna instável, tá?
Por exemplo, um vinagrete, que é nada mais do que azeite e vinagre. Isso é uma vinagrete que a gente fala. Ou azeite e limão, que aí a gente chama de citronete. Aquele molhinho que a gente leva em churrasco, com tomate, cebola, pimentão, enfim. Azeite, limão, aquilo a gente chama de molho campanha. Vinagrete é diferente. Vinagre é vinagre e azeite. Esse é o conceito do vinagrete. Olha que manteiga linda, derretida, tá? A gente vai fazer agora aqui, ó. Deixa ela derreter um pouquinho mais. Eu vou trazer. Deixa eu pegar aqui, ó. Colocar meu pãozinho aqui. Junto aqui. Eu quero cortar um pouquinho dessas castanhas para trazer uma textura de crocância para o nosso molho holandês, tá? Eu gosto bastante. Deixa eu pegar minha faquinha aqui. Tem essa crocância aqui. Olha só que delícia. Enquanto a manteiga derrete, tá derretendo já. E a gente vai trazer essas castanhazinhas aqui. Vou pegar uma. Aqui já derreteu. Vamos para a última pergunta do top 3, que cozinha assim, pessoal. A gente tem que ir foco na solução. Tava fazendo uma coisa, depois tem que fazer outra, não adianta. A gente tem que se organizar. Toque brasileiro, castanha, traz brasilidade. Estou trazendo aqui uma castanha, não é a castanha do Brasil, que traria mais brasilidade, mas nesse caso são nozes e amêndoas, tá? E aí vai trazer um diferencial aí de crocância para o nosso preparo, tá? Então aqui minha manteiga já está derretida. Eu vou tirar aqui, vou tirar essa aguinha aqui também, que já está. E a gente vai tostar as nossas castanhas aqui, para dar aquele toque saboroso, aquela crocância, tá bom? E a gente sabe que sempre, todos os programas, quando tem amêndoas, nozes, enfim, qualquer tipo de oleaginosa, eu gosto de dar aquela tostadinha para liberar sabor, liberar aroma, tá bom? E é o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar aqui um paninho. Aqui. Maravilha. E agora a gente vai dar aquela tostada boa nas nossas amêndoas. Pessoal, enquanto a gente tosta as amêndoas aqui, ó, a gente vai para os comerciais e volta daqui a pouquinho, hein? Não vai embora não. A gente vai finalizar esse toast delicioso e vocês vão ver outra técnica incrível. Não deixe de ver. Tchau, tchau. O aroma dessas castanhas estão deliciosas. Olha aqui, olha a coloração dela, crocância. Que delícia, incrível. Aqui a gente reserva. E agora a gente vai trazer o conceito do molho holandês, tá? Vamos tirar aqui. Água quente, sempre. Vamos colocar esse balzinho aqui. Deixa eu aquecer. Agora a gente vem com gema de ovo. Um pouquinho de limão.
pouquinho de gordura. E agora é meu fouetzinho aqui. E agora a gente vai deixar o quê? Isso aqui trazer textura, tá? O ponto que a gente quer é um ponto de textura. E a gente vai dando agora textura com a manteiga. Olha só. Vou colocar um pouquinho mais de temperatura. Você em casa, pessoal, vocês trabalhem com uma temperatura baixa para média, tá? É que eu tenho aqui o fogão por indução, é diferente, desculpa. E a gente vai dando aquele toque aí de manteiga, que é ele que faz a textura do nosso molho holandês, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver resultado aí de espessamento, tá? Ele vai ficar mais grosso. E aí, a hora que ficar mais grosso, a gente sabe que o nosso molho tá pronto. É visual. Vocês vão entender por quê. Olha só que coisa linda. Saindo ver a textura, ó, como vai ficando. Olha só. E aí é munheca mesmo, ó. E o segredo, quando você manipula um fouet, ele nunca pode ficar com o braço solto. Sempre tem que ficar preso aqui, porque quem mexe mesmo é a mão, ó, é a munheca, ó, tá? Não é isso aqui você cansa muito. Então é esse movimento que você vai fazer. Aqui a gente vai trazer um pouquinho mais de gordura. Ele já está começando a se transformar, ó. Olha como ele já está ficando. Olha só, pessoal, olha a textura, tá vendo? Ó? O importante é que ele vai cozinhando sem contato, só no calor. Vou colocar um pouquinho mais de gordura e aí ele já vai chegar no ponto que eu quero. Olha que interessante, isso aqui é reação química pura, tá? Olha só. Mostrar para vocês qual é o ponto certo, como eu sei que o molho chegou no ponto certo. Vou pegar uma colherzinha, ó. Olha que interessante, mostrar aqui para vocês verem. Vou pegar essa colher aqui. Ó, olha a textura disso aqui. Tá vendo que ele já tá um pouquinho mais espesso, tá? Então, o grande segredo desse tipo de emulsão, né, que é uma emulsão, olha assim. Você pega aqui, ó, coloca as costas da colher e passa o dedo, ó. Isso aqui na cozinha a gente chama de ponto na P, tá? O que que seria? É a característica do molho quando ele já tá pronto, na textura certa, tá? E o nosso molho aqui, ó, já tá prontinho. Vou tirar ele aqui, ó. Olha só que coisa linda. Vamos dar uma esfriada nele agora. Um pouquinho de sal. Vou pôr um pouquinho desse alho aqui, ó. Esse alhinho frito, que ele vai dar um bom diferencial pro meu molho holandês, ó. E claro, temperata. Ó. Um alhinho frito. Um pouquinho das amêndoas. Olha o cheiro disso aqui, que delícia. E o nosso sal, também, para finalização, que é um pouquinho de sal de parrilha de manteiga. É só misturar isso aqui. Olha só que coisa deliciosa a textura desse molho, pessoal. Olha que coisa linda. Olha isso. E agora a gente vai para montagem do nosso lanche. Vamos lá. Vou pegar aqui nosso pãozinho.
pegar meu prato aqui primeiro, né? Aqui, ó. Segredo. Mais uma. Mais um fiozinho aqui de gordura. Finalizar essa manteiguinha aqui, ó. Que coisa. Vamos lá, a gente vai montar o nosso lanche. Vou pegar aqui, vou passar um pouquinho desse molinho aqui, ó. Olha a textura dele, que coisa linda. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Bastante, ó. Vou colocar aqui. Vamos pegar nosso ovinho lá. Vou colocar ele aqui. Deixa eu colocar ele viradinho, ó. Aqui. Essa fatia deliciosa de presuntinho Royale. Olha só, que delícia isso aqui, ó. Mais uma. E o segredo é manter a textura aqui. Um pouquinho mais desse olhinho. Colocar uma salsinha aqui, a gente dá uma decoradinha boa. Olha só que lindo, hein? E um final de azeite aqui, ó. Já dá um brilhozinho nesse lanchinho. Olha só que delícia, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês a prova do creme agora. Olha só que coisa linda, ó. Olha só que delícia. Olha que maravilha. E agora, ó, sabe o que a gente faz? Agora a gente faz isso aqui, ó, que é o grande segredo desse tipo de preparo, ó. Agora a gente faz isso aqui, ó. Vamos lá? Ó. Meu Deus do céu. Olha isso. Isso é para quem gosta desse tipo de preparo, porque a gente sabe que a gema ela tá em outra textura, mas assim, é um super toast. Tenho certeza que vocês vão conseguir replicar em casa, não vai ter dificuldade nenhuma, hein? E como todo Sabor em Foco tem, vamos pro nosso Help Chef, hein? E agora o Help Chef é diferente, porque já tem a receita pronta aí para vocês compararem. Pergunta: e se o molho holandês talhar, tem conserto? Olha, pessoal, o que acontece? Quando eu falei para vocês com estrutura de emulsão, né? A gente está falando de um resultado de viscosidade entre meio ácido, gordura, água, tá? Que isso a gente sabe que tem. E essa emulsão, ela é baseada numa ação mecânica, ou seja, você viu que eu fiz com fouet aqui e eu fui empregando ar, né? E quando a gente vai empregando ar, essa situação ela tende a expandir, né? Então, por exemplo, se a gema talha, o que eu recomendo que vocês façam? Pega uma gema à parte, tá? Com um pouquinho de água, e aí vai montando ela à parte. E aí vai trazendo esse elemento que está talhado junto. E aí, com certeza, pelo processo de coagulação e essa estrutura de hidratação, você consegue retornar isso. Porque quando talha, na verdade é que ela já passou a estrutura de expansão, tá? Então a gente sabe que esse tipo de preparo, a gente precisa de controle de temperatura, precisa de controle de acidez, expansão de gordura, enfim, é uma técnica, né, que a gente sabe que existe nas cozinhas profissionais e amadoras, claro, para quem gosta de cozinhar, mas tem que fazer com muito cuidado. Mas, se talhar, façam isso. Retornem um pouquinho, passo adiante,
um passo anterior, gema de ovo com um pouquinho de água e aí você vai mudando essa viscosidade, tá bom? Uma outra pergunta, posso trocar o pão de brioche por outro pão? Pode trocar, não tem problema nenhum, você pode usar um pão português, um pão italiano, uma focaccia que fica incrível, mas não esqueçam sempre de fazer aquele golden brown, que aí a gente consegue ter um resultado incrível de textura, de segurança para a cobertura, porque você pode ver que o nosso sanduíche, o toast, ele tem muitas elevações, então ele precisa ter essa segurança aí, tá bom? E a última pergunta do Help Chef é: o limão é um meio ácido? Para quê? Bem, vamos entender. O limão, quando ele entra no conceito do molho, a acidez dele ajuda a cozinhar a gema de ovo, além do conceito da temperatura. Então você tem dois conceitos de temperatura aí, limão, e você tem o conceito aí do calor na gema de ovo, tá bom? Então, perguntem sempre, Help Chef tá aqui para responder o que vocês precisarem, tá bom? Vou ficando por aqui, adorei essa receita, agora eu vou provar maravilhosamente bem, vamos lá, e daqui a pouquinho eu conto para vocês como é que vai estar essa receitinha. Vamos provar isso aqui, pegar uma faquinha e olha, pegar aqui, ó, pão de brioche, presuntinho e a clara, que isso é importante, ó, clara, presunto, pão de brioche e molho, ó. Meu Deus do céu. Sabor, cremosidade, textura, incrível. Não deixem de fazer isso em casa, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Beijo para vocês. Sigam o perfil Vivax, @Cassio.prados no Instagram. E um abraço à nossa temperata. Tchau, tchau!